gravar. Gravando. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, vou gravar aqui pela segunda vez, porque primeiro eu achei que tinha dado delay de voz e não era isso, era eu que tinha aberto em 2 lugares o vídeo, eu não me dei conta. Vamos lá para a nossa última aula, que na verdade, gente, era para ser sobre o povoamento das Américas, só que eu acabei colocando o Renascimento, então eu vou dar Renascimento e coloquei no plano, tá? Mas aí depois eu só vou inverter e pronto, tá? Bom, primeiro, tá? Nós estamos vendo a Idade Média, que vai até lá, se calcula sempre as navegações, tá? 1492, tá? Mais ou menos. Chegada do europeu da América, né? Então, final do século XV, tá? Mas vamos pensar. Na verdade, ocorre uma série de coisas na Europa no século XV, XVI, XVII. Muita coisa mesmo acontecendo. Tá? Mudanças drásticas na sociedade que vão mudar ela profundamente. Tá? Então, o Renascimento é uma delas. Nós dividimos para ficar didático para vocês entenderem. Tá? Porque, na verdade, o que está acontecendo no momento? Está acontecendo as navegações, e aí, ao se descobrir eles, saberem que a Terra é redonda, né? E não plana, como se pensava na Idade Média, e porque né, navegando sempre para o oeste, né, chegou no outro continente, né, não virou a barreira, não virou o final da Terra, né, navegando sempre, acharam outro continente, né, viram outros povos, isso faz uma revolução no pensamento das pessoas, tá? Então, o Renascimento é uma tendência, tá, filosófica e de uma nova visão de mundo, tá? Então, não quer dizer que todas as pessoas do Renascimento, tá? Ou seja, assim, dessa época, vão pensar da mesma forma. Tá? Vamos colocar assim, 90% das pessoas eram medievalistas, eram com cabeça da Idade Média, tá? E algumas eram já com cabeça do Renascimento, tá? Tanto que o Renascimento, ele vai ser o quê? O Renascimento da Antiguidade. A Igreja Católica também vai seguir a Antiguidade. Lembra que eu falei, né, que usavam só os autores antigos, mas mais o Aristóteles, por exemplo. Usavam, por exemplo, Platão, que tinha outras teorias. Usavam mais o Aristóteles. Então, eu vou deixar para vocês com aula de filosofia isso aí, tá? Bom, então, né, então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O Renascimento, as navegações, e a reforma religiosa e a formação dos Estados Nacionais. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Lembra que não tinha Estados Nacionais? E aí, só aos pouquinhos, eles vão se formando. O primeiro que vai surgir vai ser Portugal. Tá? Aí depois aí a Inglaterra, aí depois a Espanha, aí depois a França, aí depois, entendeu? Vamos se formando. Tá? Então, tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo. Loucura, né? As pessoas dizem, nossa, não tem jogo aqui, hein? Então, tem uma coisa diferente acontecendo, né? Pois é. Então, o Renascimento vai ser, na verdade, um movimento de ideias, com uma posição totalmente diferente que se tinha na Idade Média, tá? Por exemplo, na Idade Média, então, no campo que eu vou colocar aqui e vou resumir o máximo possível para não ficar uma mega aula gigante, né, que fique chata para escutar tá, no vídeo, tá? Vai ser no campo artístico, científico, filosófico, tá? De ensino também, um pouco, tá? Vai ser nesses campos que o Renascimento vai atuar, tá certo? Então, eu vou dar um pouco no artístico, no científico, no filosófico, que é a visão de mundo, visão do ser humano, tá? E essa parte, tá bom? Bom, então vamos começar aqui com os amados slides, que eu gosto para dar uma facilitada para a organização da aula e para vocês também se encontrarem um pouco, né? Então, vamos começar aqui. Então, primeira coisa, né? O que vai mudar totalmente? A visão do ser humano, né? Que, na verdade, eu falo ser humano hoje, né? É óbvio que na época se falava homem, né? Porque a mulher estava sempre atrás, né? A mulher era apêndice do homem na época, né? Não tinha direito nenhum, não podia nada, né? Era vista como subserviente, né? Não prestava, era uma pecadora, porque levou o homem a pecar lá no mundo de Adão e Eva, né? Então era tudo isso, né? Mas se vê o ser humano como diferente. Então, o que se resgata da antiguidade, tá? Na Idade Média, nós vimos que se dava bola assim, para os autores antigos, né? Tipo Aristóteles, principal deles, e alguns outros, tá?
Mas eles vão, os renascentistas, resgatar outros aspectos da antiguidade. Quais são eles? Coisas que eram pecados na Idade Média. Pecados de acordo com a Igreja Católica. Que são o quê? Prazeres mundanos, tá? Comer, beber, festas, dançar, tá? E aquela outra coisa que se faz de quatro paredes, né? Ou não, né? Momentos privados, você sabe o que é, né? Tá? Tudo isso, certo? O corpo, tá? Que era visto como pecado, né? E a mitologia, que era visto como algo de herege, algo assim, de paganismo, né? Então, tudo isso vai ser retomado no Renascimento. Então, nós vamos ver isso muito forte nas artes, na forma como eles veem o mundo, o ser humano, o homem, né, na época seria, e depois também nas técnicas, a ciência, na filosofia, tá? Então, aqui começa a se refletir sobre a criança. Lembra que eu falei que na Idade Média não existia o período criança, não existia, era o mini adulto, né? E aí depois vira direto adulto e pronto. Né? Não se tinha uma ideia de existir coisas especiais para a criança. Não se via ela como um ser com necessidades especiais passando um período especial da vida dele. Né? Era um mini adulto. Mas eu não vou dizer que ainda estava como hoje, não é isso, tá, gente? Não vamos confundir a cabeça, né? Não é ainda uma mentalidade como a de hoje em dia. É o começo de um movimento de ideias que vai permitir o começo do surgimento de mudanças que vai mudar o mundo como ele é até hoje em dia, tá? Então, começa isso. Então, começamos com o ser humano, que é a parte aí mais fácil. Começando pelo ser humano, e isso vai influenciar diretamente na visão de mundo e vai influenciar diretamente na arte, tá? Então, o ser humano, como ele era visto na Idade Média? Um pecador. Né? Aquele que tem o pecado primordial, como Adão e Eva tinham pecado, então ele trazia o pecado desde o nascimento, então tinha que se purificar, fazer penitências, jejuns, etc., não errar e tudo mais, para se purificar desse pecado primordial, que a culpa era da mulher, obviamente. Né? O mundo, como era visto? Era visto que o ser humano ele tinha que sofrer, né, para se purgar desse pecado. Então, o mundo necessariamente tinha que ser de dor e tinha que ser de sofrimento, tinha que ser de lágrimas, um vale de lágrimas, como eles falavam, tá? E que o prazer não era bem visto, tá? Isso é a Idade Média. Como o renascentista pensava? O renascentista vai resgatar a visão que agora me deu do Epicuro, mas não é esse, né? A visão mais prazerosa da vida, né? Que o ser humano, não, o ser humano, se ele é criado à semelhança de Deus, então ele é um ser divino, no fundo, né? E tem como primordial a razão. A razão vai ser muito valorizada no Renascimento. E o ser humano não é não um pecador. Ele é um ser humano, ele é um ser que descende de Deus e que tem direito, sim, à felicidade. E que o ser humano, e a Terra, quer dizer, não é, ou a Terra, né, o mundo, né, tem essa questão de Terra na época, né, o mundo, né, ele não é um mundo, ele não é um local em que tu tem que sofrer necessariamente, não. O mundo é um lugar onde tu tem que ter a felicidade, onde tu pode procurar a felicidade e deve procurar a felicidade. Tá? E isso começa a dar muito mais valor à natureza também, tá? Coisa que na Idade Média não se dava muito. Por quê? Porque tudo que era natureza, qualquer coisa feita na natureza, lembrava aos tais pagãos, que eram os gregos antigos, os romanos antigos, os celtas, os germanos, outros povos, né? Que existiam antes de Roma, né? Então, era lembrado isso, então fazia lembrar o paganismo. Então, eles queriam que tudo fosse feito dentro da igreja, nunca na natureza, e sim dentro de grandes edifícios, tá? Então, isso é o Renascimento. Então, nós vamos ver agora, depois, a comparação de pinturas. Aqui é só um pequeno trecho, né, de Shakespeare, falando sobre o homem, né? Então, ele fala que a obra-prima é o homem. Como é nobre sua razão, como é infinito em faculdades, informa em movimentos, como expressivo e maravilhoso. Nas ações, como se parece com um anjo, nem todos, né, gente? Para acabar nós, né? Na inteligência, como se parece com um Deus, que é para nós, não sei, né? A maravilha do mundo, o protótipo dos animais. Então, é somente assim, algo que ele vai falar. Não. Então, questão de motivações. Pintura, descoberta do homem, né? Se fala a questão do mais individualizada. Lembra que na Idade Média todo mundo era pintado da mesma forma, com o mesmo rosto, as pessoas não tinham expressões de emoções, tá? Era algo totalmente insosso,
vamos dizer assim, tá? Não tinha expressividade nenhuma. Já no Renascimento tem, né? E se descobre o cotidiano e a paisagem, né? Então, eles vão pintar a natureza e vão pintar o cotidiano. Por exemplo, uma cozinheira, um sapateiro, uma pessoa que estava vendendo alguma coisa assim, eles vão pintar, tá? E na escultura também. E os motivos, muitas vezes, vão ser mitológicos também, tá? Apesar que a igreja, na Itália, vai contratar vários renascentistas, pintores, escultores, para decorar as igrejas do Vaticano. Né? Então, vocês conhecem, ouviram falar já, Capela Sistina, a Catedral de São Pedro, né? Que toda decorada por renascentistas, que são belíssimos. Tá? E vai surgir o classicismo. O que é o classicismo? Né? É a arquitetura baseada na antiguidade, né? Cheia de quê? De torres, de capitéis. Tá? Torres, não, desculpa. De capitéis, de triângulos e de colunas. Tá? O berço do Renascimento vai ser na Itália. Por que na Itália? Por duas questões. Primeiro, a Itália vai ser o lugar onde as cidades vão ter mais poder na Idade Média. Tá? E elas são governadas pelos duces, se chamava, tá? Duces, e vai ser onde elas vão ter mais poder. E tem os tais os mecenas, que são burgueses de muito dinheiro, de muito poder, né? De muita influência, e eles vão proteger cientistas, pintores e artistas, tá? Então é aí que ela vai surgir. E também porque eles vão se inspirar na antiguidade. Eles são quem? Berço onde existia a Roma Antiga e pertinho da Grécia, né? Então, por isso surge na Itália e vai se espalhando no resto da Europa. Aqui só um exemplo de classicismo para vocês, por exemplo, aqui é a Catedral de São Pedro, né, Vaticano, ó. O que tem de clássico aqui, da época do Império Romano, da Grécia Antiga? As colunas, ó, essa parte aqui que é o triângulo, tá? Aqui é outro edifício já na França, século XVIII, mas isso aqui é clássico também, né? As colunas, essa parte aqui, qualquer edifício que vocês verem assim é clássico, tá? Ou isso aqui também é clássico, ó, meio quadradão, também parece colunas, tá? Bom, então aqui vamos comparar. Isso aí vocês vão ver em artes de forma mais profunda. Eu vou dar só aqui só a ideia, tá? Vamos ver como é a pintura medieval. Olha só, observem como era essa pintura medieval. A pintura medieval, ela era aqui, ó. Primeiro, né? As pessoas não tinham uma expressividade. Né? Vocês notam que não tem uma expressividade no rosto delas. São pintadas iguais. E sem nenhuma expressividade, sem nenhuma emoção, sem nada, né? E outra coisa, elas não têm noção de profundidade, perspectiva, como se fala em artes, né? Está chapada no papel, né? É como se fosse 2D mesmo, né? Não é nem 2D, mas é verdade, né? É 1D, né? É só ali, né? O que tá. É como a gente pintaria, quem não sabe pintar, né? Pinta, né? Então, é assim, são as miniaturas. Aí vamos ver o Renascimento, olha só a diferença, né? Completamente diferente. Né? Para começar, perspectiva, visão de profundidade que nós temos, né, de horizonte, de profundidade. As pessoas têm um rosto, têm uma expressão, né? Aqui, olha só, é um motivo mitológico, né, que é Michelangelo, a nascimento da Vênus de Milo, né? Uma coisa mitológica. Então, olhem só, percebam que existe natureza nos dois quadros, existem amplos detalhes no rosto das pessoas, né? Se percebe essa importância, né, de colocar detalhes no rosto das pessoas, né? A criança aqui, ela também é representada, e muito bem representada, tá? Então, tem uma diferença enorme em relação à arte da Idade Média, né? Gigantesca, tá? Aí vocês até vão dizer que é uma arte de verdade. Não, tudo é arte, né, gente? Só que era uma arte diferente, né? Aqui a escultura. Essa aqui é a escultura renascentista, essa famosa Pietà, que aí seria Maria com Jesus. Olha só a riqueza de detalhes, fazer isso aqui em mármore, nada fácil para nós, meros mortais. Fazer isso em mármore, né? Esses detalhes aqui, por exemplo, do pano do tecido, mexido lá sem querer, do pano do tecido, perfeito, né? Isso aqui, perfeito, perfeito, uma coisa extraordinária, né? E o realismo também, né? O realismo e a expressão no rosto das pessoas, né? Então, isso é na parte artística, tá? Aqui é uma escultura, ó, da Idade Média, tá? Vocês veem, vamos dizer, tosca, tá? Não podemos falar assim, né, gente? Porque é outro período histórico, então eu não posso julgar com as minhas palavras de século XXI uma coisa que é lá do século XI, XII,
eu não posso fazer isso, tá? Mas, realmente, nós vemos uma grande diferença, né, entre um e outro. Não dá para dizer, né? Então, e outra coisa que vai mudar também, a questão da educação, né? A questão da preocupação, né, com coisas do mundo, né? Porque vai haver uma diferença entre humanistas e escolásticos. Quem são os escolásticos? Os escolásticos são aqueles que ficavam divagando sobre coisas que para os humanistas não serviam para coisa nenhuma. Por exemplo, ficavam divagando o sexo dos anjos, se eles eram homens, se eles eram mulheres. Ou ficavam divagando quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete. Isso não servia para nada. O que eles achavam que importava? Né? Importava história, importava matemática, importava, bom, existia bem física, né? Mas seria ciências naturais, né? Na época, importava a geometria que ia servir na arquitetura, eram essas coisas que importavam para eles, né? Retórica, lógica, era isso que importava para eles, né? Então, eles se preocupavam com isso, né? E se preocupavam com a questão de formar um ser humano mais virtuoso e mais ético, tá? Aqui eu já coloquei. As invenções, né, a carruagem, o garfo. O garfo, ele vai ser, na verdade, inventado lá na Idade Média. Só que eles vão colocar como é que se fala? Três coisas, né, no garfo, tá? Três dentes no garfo. Eu vou falar como se chama isso. Que pegava um tridente, então para eles ia fazer, tridente, demônio, diabo, aí eles vão querer usar. Aí ninguém queria usar o garfo até o século XVIII, tá? Eles vão usar só o século XVIII e só as classes mais ricas. E se cria o armário também, que é diferente do baú, né? Bom, outra coisa, aí vamos para a ciência, tá? Eu terminei a parte da arte e terminei a parte da visão do ser humano, tá bom? Agora vamos para a ciência. Em que vai influenciar? Tá? E não esqueçam que esses cientistas todos vão ser extremamente perseguidos pela Inquisição, todos eles. Alguns vão ser mortos nas fogueiras, como o Pascal, né? E o Copérnico, quer dizer, fazer morrer na fogueira, né? E outros não, vão conseguir fugir, porque eles vão dizer que eles estavam errados. Tá? Por exemplo, Galileu Galilei, né, que dizia, que é o que disse que, não é ele o primeiro que disse, né, foi o Copérnico que falou, aí o Galileu também falou, né, que a Terra não era centro do universo, que não era o Sol que girava em volta da Terra, né, e sim a Terra que girava em volta do Sol, né. E aí você até pode pensar, que idiotas eles pensaram dessa forma, que bobos, né. Não, né, gente, é uma impressão realmente que a gente tem, né, no nosso vocabulário isso está incutido, né, nós falamos, o Sol se põe, o Sol se põe, o Sol sai, né? E, na verdade, é o contrário, né? A Terra que tira, né? Mas no nosso vocabulário isso continua, né? A gente acha que é o Sol que está se mexendo, e não é a Terra que está se mexendo, né? Então, Galileu, por causa disso, também é perseguido, né? E o que ele faz para se escapar da fogueira? Né? Ele diz que não, que ele estava errado, que ele se pede perdão para a igreja por tudo que ele falou, que ele volta atrás em tudo que ele disse, que ele não acredita mais no que ele falou, então que ele quer perdão divino e tal. Então ele é perdoado e diz que ele não pode mais divulgar as ideias dele, tem que ficar na casa dele e pronto. Mas em segredo ele faz as pesquisas e dizem que no momento da morte dele, quem estava próximo dele, ele falou, né? E a Terra gira. Então, como dizendo assim, não, eu vou morrer, mas pelo menos vou falar aqui o que eu penso, tá? A Terra gira, tá bom? Não vem com essa. Ela não é centro do universo, tá? Mas, então é isso, gente. Então, agora vem a parte científica, tá? Então, se tem grande apreço pela técnica e se vê a mecânica como a mais nobre das artes. Isso por quê também? Por causa da invenção de armas, né? Na época sempre tinha guerra, né? Então se queria invenção de armas, né? De coisas para poder combater, tá? E o mais famoso de todos nisso vai ser Michelangelo, tá? Michelangelo, desculpa, Leonardo da Vinci, eu tô aqui misturando. Bom, temos aqui o Descartes, que isso aqui eu vou deixar para vocês verem em filosofia, não vou falar para vocês, senão vou matar vocês de cansaço, já tá longo o vídeo já. Que isso aqui é mais filosofia, tá? Que é o pai da ciência, não vou dizer atual, gente, por causa que hoje em dia já mudou muita coisa, tá? Algumas coisas que o Descartes falava, hoje em dia os cientistas refutam, tá? Principalmente com a física quântica, tá? Principalmente. Então, vai ser refutado. Mas aqui está o Descartes, o pai da ciência moderna, certo? E aqui está o Leonardo da Vinci, como você sabe, ele era um faz tudo, né? Ele era pintor, escultor, entendia de medicina, era alquimista, fazia deformação de corpos, como é que é mesmo? Dissecação de corpos, né? Entre outras coisas, tá? Bom,
que está o famoso, né, o homem vitruviano, que é antes do Da Vinci, mas ele vai colocar, que é a proporção divina do homem, tá? Que nosso corpo tudo seria proporcional, por exemplo, nossa envergadura seria do tamanho da nossa altura, ou nosso antebraço seria o tamanho do nosso pé, e coisas assim que vocês forem experimentar vão ver que é verdade. Tá? E aqui está uma das pinturas, não, né? Uma das desenhos, né, que ele fez de secções que ele fazia, né? Como é que ele fazia isso? Como ele conseguia esses corpos, que era proibido pela igreja fazer isso, né? Então, como é que ele conseguia esses corpos, né? Ele pagava para pessoas tirarem corpos do cemitério e poder fazer as dissecções e fazer os seus estudos. Graças a isso aí vai avançar, né? A medicina vai avançar em algumas coisas. Por exemplo, adivinhem quem acreditava, qual era o órgão que eles acreditavam que fazia o sangue circular pelo corpo? Adivinhem. Parece que é o coração, né? Não. Eu pensava que era o fígado. E aí teve um cientista lá que vai dizer que não, que era o coração, tá? Então, para você ter uma ideia, tá? Bom, aqui a proporção áurea, tá? 1,61 não vou falar assim, números, vocês já estão vendo aqui no slide, tá? E que isso aqui vem lá da Grécia Antiga, tá? Que tudo no universo seguiria essa proporção áurea aqui, que seria da perfeição divina, tá? Que tá para quem gosta de matemática, bonitinho aqui, é o cálculo, tá? Então, aqui, por exemplo, Taj Mahal, da proporção áurea, tá? Uma planta, só por exemplo, essa proporção áurea, né? Aqui é uma suculenta, né? E ela tem o formato do quê? O que ela faz lembrar aí, hein? Pode lembrar o quê? Um furacão? Pode lembrar o que mais? O que mais tem no universo que tem esse formato aí? Uma galáxia, exatamente. Né? Então, estaria tudo unificado. Isso é uma coisa que eles pensam muito no Renascimento, tá? Isso eles pensam muito na alquimia, eles pensam muito. A alquimia era muito presente. A gente tinha muito cientista que era alquimista, tá? E a alquimia era uma mistura entre magia e ciência. Tá? Eles faziam sempre os experimentos deles, mas acreditavam muita coisa em astrologia, nas questões dos metais, e queriam transformar qualquer coisa em ouro. Eles acreditavam que o ouro era o mais virtuoso dos metais, né? Então, tudo poderia ser transformado em ouro, e queriam a tal da pedra filosofal, que dava a vida eterna, tá? Eu até tinha um livro das alquimistas, né? Todas as pinturas que eles tinham e tudo mais, tá? Vários cientistas eram alquimistas, tá? Bom. Que já estou terminando para não cansar vocês muito, só quero ficar aqui na questão. Vai surgir também a imprenta do Gutenberg, né? Em que isso vai influenciar, né? Vai favorecer a produção de mais livros, os livros vão ficar um pouquinho mais baratos, né? Mais pessoas vão poder adquirir os livros. A Igreja Católica não vai gostar disso, é óbvio, tá? Mas é quando nós vamos ver reforma, né? Ou seja, né, no Lutero e tudo mais, vocês vão ver o quanto é importante essa imprenta, tá? Então, vão ser escritos livros mais simples, né? Isso aqui é um livro medieval, então com todas essas letras e essas gravuras bonitinhas aqui, né? Era uma obra de arte, era um livro joia, praticamente, na Idade Média, tá? Já na Idade Moderna, não, o livro vai ser mais prático, ele vai ter mais escrita do que figura, tá? O que importa é o que está escrito, não as figuras, certo? Bom, aqui estou terminando já, tá? A parte científica, então, Leonardo da Vinci, tá? Então, tem o avião, tem aqui o helicóptero, tem aqui esse aqui é um tanque de guerra que ele inventou, tá? Eu estava vendo um documentário esses dias, se vocês quiserem, vocês podem procurar no YouTube, se não me engano, é do History Channel, que eles fazem, hoje em dia, eles fizeram protótipos e viram se eles funcionam ou não. Muitos deles funcionam, tá? Muitos deles eram viáveis. E por que vocês acham que ninguém deu bola para o Leonardo da Vinci nessas invenções? Por que será que não deram bola para ele? O que eu falei para vocês sobre o Renascimento, a época do Renascimento? O Renascimento é um movimento, né? São ideias novas, tá? Então, não são todos que vão pensar assim. As pessoas ainda tinham uma cabeça medieval. Então, elas viam aquelas invenções e diziam, para que isso vai me servir? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou gastar dinheiro com isso? Não vale a pena. É assim que elas pensaram, tá entendendo? Por isso que não vai fazer sucesso, tá? Ninguém vai adotar as criações do Leonardo da Vinci. Ele lá se matando, criando as coisas, ninguém dá bola para ele, tá? Bom, era isso que acontecia, né? Eu já estou terminando aqui, outras coisas não vou dar depois, não vou matar vocês aí de coisas, né? E não vai ser bom, tá? Então é isso, tá, gente? Só para não
não colocar, seria muito conteúdo, muita coisa, né? Como é a última aula, eu daria em 2 aulas o Renascimento, mas aí eu deixo para depois, eu dou melhor em 2 aulas, tá? Mas o principal do Renascimento é isso, para você saber, tá? É o principal, tá bom? Não precisa que seja muito grande para ficar bom, né? Então, o principal é isso, a parte, é um movimento de ideias, isso tem que ficar claro na cabecinha de vocês, tá? Não é que assim, ó, chegou o Renascimento, acabou a Idade Média, acabou a mentalidade medieval. Não, tá? Com o Renascimento é onde a Inquisição vai ser pior, onde vai ter mais perseguição de pessoas, tá? É onde vai aumentar muito a caça às bruxas, muito a caça a cientistas, tá? Vai ser terrível, tá? Vai ter brigas terríveis entre quem tinha uma mentalidade renascentista e quem tinha uma mentalidade medieval, tá? Então, é um movimento de ideias que vai aumentando conforme o tempo, até chegar lá no iluminismo, que a gente vai ver lá no final do ano, e depois nossos tempos, tá? Então, as coisas vão mudando, tá? É isso, certo? Então, tá. Não vou mais, né, sobrecarregar vocês. Só depois eu vou deixar direitinho o que vocês têm que fazer de tarefa, que seria, eu gostaria que vocês fizessem de uma forma lúdica, tá? Que vocês fizessem tipo um diálogo, por exemplo, um debate entre um medievalista e uma pessoa que pensa como no Renascimento, tá? Então, um debate entre os dois sobre a visão de mundo, tá? Então, isso seria legal vocês fazerem, tá? Não um texto comparativo, né? Sim um debate, tá? Então, inventar 2 personagens e eles fazem um debate sobre o que eles pensam, tá? Pela visão de mundo, do medievalista e do renascentista, tá bom? Se vocês não estiverem muito estressados para a criatividade de vocês, aflorar, né? Eu sei quando vocês fazem isso, eu sei que os alunos fazem coisas maravilhosas quando fazem coisas assim, né? Então, tomara que vocês queiram fazer isso, porque saem coisas belíssimas quando vocês fazem isso, tá bom? Um abração e fiquem bem aí, tá? Vou terminar a gravação aqui. Acho que não ficou muito grande.